Vamos para a palavra de Deus, livro de Filipenses, capítulo 1. Vamos ler alguns versos, começando no número 3. Começar no verso 1, né? Parar no verso 11, ok? Vamos ter que apressar hoje. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 até o 11. Ali está a identificação, né, do remetente da carta, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E agora ele entra no assunto da carta. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém? Amém, pessoal? Podemos assentar. Eu ia pedir para ler, mas vamos ter que adiantar o expediente. Estão de acordo? Estão de acordo? Muito bem. A vida com Cristo, irmãos, é um processo que nunca para. Ele é contínuo. No momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, e o reconhecemos como Senhor da nossa vida, tem início a nossa jornada, tem início a nossa caminhada com Ele. E todos nós sabemos que o caminho é estreito, que a porta é apertada. Mas é por ele que a gente precisa ir. Nós não podemos ficar pensando que a gente vai andar no caminho largo e chegar em bom lugar. Caminho largo leva para outro lugar. Caminho estreito é que leva para onde a gente tem que ir. Portanto, nós não podemos pensar que seja fácil. Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições. Né? Então, existem lutas, existem angústias, existem tribulações da vida que naturalmente algum de vocês certamente já tenha passado. A boa notícia é que Jesus não abandona a gente. Lembrem de Isaías 43, verso 2. Quem lembra disso? Isaías 43, 2. Diz assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, os rios não vão submergir vocês. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Não é legal isso aí? Então diga aí, má notícia. Tem que passar. Boa notícia. Deus vai estar com a gente. Entenderam bem, sim ou não? Salmo 23, verso 4. Todo mundo lembra?
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo, tua vara e cajado me consolam. Então diga, má notícia. Tem que passar. Boa notícia. A gente não passa sozinho. Tá claro aí, gente? Então tem dia com maior dificuldade, tem dia com algum problema, alguma tribulação, mas a gente nunca está sozinho. Amém? Levanta a mão aí e diga, eu sei que nunca estou sozinho. Eu sei que nunca estou sozinho. O Espírito Santo então nos alerta que devemos viver em prudência. E vivendo em prudência, devemos evitar ficar à mercê de influência de pessoas ímpias. Salmo número 1, já lemos hoje, né? Salmo 1, diz que é bem-sucedido, que é bem-aventurado, que é feliz uma pessoa que não anda sob a influência de gente ruim. Tá certo? A pessoa que é feliz, a pessoa que é bem-sucedida, é aquela que não vive influenciada por gente que não vale nada. Tá certo? Então veja. Os ímpios têm uns códigos de finalidades bem complicados, que é a vontade de manter escravizada uma pessoa aos desejos de gente ruim, de gente mal, né? Então, nesse contínuo avançar espiritual da nossa vida, a gente precisa estar atento a um dispositivo que a gente aprendeu a chamar de santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Diga aí, sem santificação, sem chance. De novo, vamos embora. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Certo? Hebreus capítulo 12, verso 12, está escrito assim: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Né? Capítulo 12, verso 12. Meu filho. Ah, bom. Isso. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico para a justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie totalmente, mas antes seja sarado. E ele continua dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí ele diz como que a gente anda em santificação. Veja o verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Verso 16. E ninguém seja fornicador, profano, como Esaú, que por um manjar, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque vocês sabem que, querendo ele ainda depois aquilo que ele tinha perdido, não achou lugar de arrependimento. Então ele foi rejeitado, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Tá certo? Então, viver uma vida que busque coerência, correção, vida digna diante do Senhor. Seja sério com a sua família, seja sério com você mesmo, seja sério com Deus, seja sério com a sociedade, seja sério porque Deus ama a justiça. Tá certo, gente? Tá claro aí?
Então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e vos exortamos no Senhor, que assim como vocês receberam de nós, de que maneira convém andar, e de que forma a gente agrada a Deus, andem assim, para que vocês continuem a progredir, cada vez mais. Veja o verso 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Então que vocês se abstenham do que não presta. Veja o verso 4. Que cada um de vocês saibam possuir o seu vaso em santificação e honra. Verso 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, vamos andar direito. Tá certo? Entenderam bem, gente, sim ou não? Legal. Então, é um modo de vida diferente do modo de vida deste mundo. Andando na verdade, sinceridade, honestidade, retidão, vida no altar, sabendo que nós não somos salvos porque fazemos isto, mas nós somos salvos e porque somos salvos, andamos assim. Entenderam bem, sim ou não? Vai lá no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 8. Esse versículo é muito usado por gente que não anda direito, que acha que pode fazer um monte de bobagem, pintar e bordar e achar que está tudo legal. Pela graça sois salvos. Então diga lá, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, fazer a coisa certa não salva. Está claro aí? Agora veja, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, somos salvos pela graça, para as boas obras. Entenderam bem, sim ou não? Diga, salvo pela graça, para a boa obra. Está claro aí, gente? Essas boas obras Deus preparou para a gente andar nelas. Então, Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer o certo. Está claro aí? Sim ou não, pessoal? Muito bem. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 14, diz assim: não entres pelos caminhos dos ímpios. Não ande pelo caminho de gente ruim, de gente mal, gente má. Rejeita isto. Evita isto. Fique longe disso. Não passe por esse caminho. Desvia desse caminho. Passa longe desse caminho. Percebeu que alguma coisa não é boa? Fique longe. Está claro? Está num ambiente que o negócio não está bom? Rapa fora de lá. Tem coisa que não é boa para a gente. Tem ambiente que não é bom para a gente. Tem companhia que não é boa para a gente. Está claro aí, gente? Então, continua lendo. Porque tem gente ruim, gente complicada, gente má, que não dorme sem fazer o mal. Tem gente que é tão esquisito que ele só dorme depois de planejar o mal que vai fazer. Foge desse tipo de gente. Por quê? Porque esse tipo de gente, enquanto ele não pensa, elabora um plano para prejudicar alguém, eles não dão conta de dormir. Entenderam bem? Veja o verso 17. Eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Verso 18. Mas
O crente não. É diferente. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se o caminho do ímpio é o caminho de porcaria, o caminho do santo, o caminho do justo, o caminho do que entregou a sua vida ao senhorio de Jesus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora veja o verso 19. Mas o caminho do ímpio não. O caminho do ímpio é de perdição, de coisa ruim, de coisa complicada. Eles não conhecem as coisas em que eles próprios tropeçam. Veja o verso 20. Filho meu, presta atenção nas minhas palavras, presta atenção nas razões e inclina o teu ouvido para ouvir o que é certo. Está claro aí, pessoal? Então, apesar dos difíceis processos da vida, a gente sabe que o caminho do justo é como o sol que nasce e aos pouquinhos ele vai iluminando o ambiente, né? Com raios de luz, né? E vai melhorando gradualmente. A caminhada com Jesus nos faz avançar continuamente. Porque a obra de Jesus na nossa vida trouxe para nós a possibilidade da santificação. A gente só pode alcançar a santificação por causa da cruz de Jesus. Sem a cruz de Jesus, nada feito. Agora veja. Por causa disto, quando começamos a andar com Cristo, começamos a aprender a viver diferente. É um aprendizado contínuo, de etapa em etapa, de ponto a ponto, sempre aperfeiçoando, até a gente chegar naquele grande dia da volta do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vocês considerem-se como mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o processo da santificação começa com a consideração de si mesmo como morto para o pecado. Ou seja, certas coisas do mundo não são para mim. As coisas que eram feitas no passado, ficaram no passado, largo o passado no passado. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Continua lendo, verso 12. Então, não reine no seu corpo, na sua estrutura, o pecado. Porque se o pecado reinar, a gente vai acabar se tornando servo do pecado, para obedecer as diretrizes, né? A direção, a ordem do pecado. Veja o próximo. Nem tampouco apresentem os seus membros ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas apresentem-se a Deus como vivos no meio de mortos. E os vossos membros apresentem a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14. Porque o pecado já não manda mais. Porque a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. Veja o próximo. Já que a gente está debaixo da graça, e já não está mais debaixo do pecado, ou debaixo da lei, a gente vai viver pecando, porque não é a lei que manda? De jeito nenhum. Vocês não sabem que a quem vos apresentardes para servir, para obedecer, vocês se tornam servos daquele a quem obedeceis? Ou obedecendo ao pecado se torna servo do pecado, ou obedecendo a Deus
para servir a justiça. Próximo. Mas graças a Deus, que tendo sido servos no passado do pecado, vocês obedeceram de coração à forma de doutrina a que vocês foram entregues. E uma vez libertados do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Verso 19. Então eu falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia lá no passado, para servirem à maldade, para a maldade, assim vocês apresentem agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. E que fruto vocês tinham daquelas coisas de que vocês se envergonham agora? Porque o fim daquelas coisas lá é a morte. Mas agora, vocês foram livres do pecado e foram feitos servos de Deus. Então tenham o vosso fruto para a santificação, porque se for assim, por fim vocês terão a vida eterna. E ele conclui dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Louvem a Deus por isso. Então, percebam que a santificação é um processo contínuo de nos separarmos do pecado. Seja no corpo, seja em toda a área da nossa vida. E não é só um separar, porque se só separar fosse santificar, então o monge seria santo, mas não é isso. É separar com uma finalidade, com um propósito, com uma razão, com um porquê. Está claro aí, gente? É se disponibilizar, acho que seria a palavra mais correta. Santificar é se disponibilizar para Deus. Mas como disponibilizar sabendo que Deus não comunga com o pecado? Se a gente quer o nosso vaso cheio de azeite, a gente tem que esvaziar o vaso de tudo que não presta. Porque se vazia o vaso do que não presta, então ele está apto para ser cheio do azeite de Deus. Está claro aí, gente? Sim ou não? Porque não vai dar para combinar. Deus não vai colocar o azeite dele em vaso sujo. Está claro aí? Então, naquele dia em que o Josué, o general Josué, disse para o povo assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É Josué capítulo 6, né? É 6? Não, capítulo 3, né? Josué capítulo 3. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Veja se é verso 5 ou é 6, não lembro. Capítulo 3, ou é verso 5 ou é verso 6. Verso 5. Disse também Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã, então santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor faz maravilha. Veja o verso 9. O Josué disse para os filhos de Israel, cheguem aqui, vão ouvir a palavra do Senhor agora. Verso 10. Nisto vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vocês, e que de tudo lançará de diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Veja o 11 agora. A arca do Senhor, a arca do concerto do Senhor de toda a terra, vai passar o Jordão na frente de vocês. Ou seja, tem um obstáculo ali? Então vocês vão conhecer que Deus está com vocês quando a arca do Senhor for na frente de vocês. Agora, para a arca do Senhor ir na frente de vocês, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor faz a maravilha no meio de vocês. Se queremos a presença de Deus, devemos nos santificar. Entenderam bem? Levanta a mão aí e diga, quem quer a presença de Deus precisa santificar-se.
E o santificar passa por várias esferas da vida. Vai lá em Deuteronômio 23. Muitos anos atrás eu preguei isso aqui na igreja, no dia da reunião do ministério. Só tinha pastores, mas acho que hoje os irmãos já podem ouvir. Já faz muitos anos isso. Veja o verso 13. Deuteronômio 23, verso 13. É muitos anos. Entre as tuas armas, você vai ter uma pá. E será que quando vocês estiverem assentados lá fora, vocês vão cavar com esta pá e vão cobrir aquilo que saiu de você? Lembra do gato que vai na areia, depois cobre? É isso aí que ele está falando. Veja o verso 14. Por quê? Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para livrar vocês dos teus inimigos. Então, já que Deus anda no teu arraial para livrar você do teu inimigo, esse teu arraial precisa ser limpo, precisa ser santo, para que o Senhor não veja coisa feia em ti e vá embora, se torne atrás de ti. Ou seja, no processo de santificação, já desde aquele tempo, passa pelo cuidado. Tem gente que é muito bagunceiro, muito bagunçado, e acha que a vida na fé é uma vida de bagunça. E mistura as coisas, não pode. Entenderam bem, gente? Quando eu vou na casa de um obreiro e vejo tudo bagunçado, ele não pode dirigir a igreja. Porque se ele não tem cuidado da casa dele, como é que vai cuidar da casa de Deus? Não é isso que Paulo escreve? O que ele está dizendo aí? Esse capítulo 23, ele apresenta a lei da guerra. No meio das armas das pessoas tinha uma pazinha. Porque a gente não tem que viver no meio de porcaria, de sujeira, tem que estar arrumadinho. Tá certo, gente? Porque Deus gosta de coisa organizada, direitinho. Tá claro aí, gente? Então faz assim, ó. Show, espírito de miséria. Forte, gente. Tá claro, gente? Organizado. Porque o Senhor quer estar no meio de vocês para livrá-los. Agora, há uma necessidade de limpeza na vida. Uma vida santificada, asseada. A fim de que o Senhor sinta prazer de estar no nosso arraial. Quando há santificação, a presença do Senhor é que vai garantir a nossa vitória. Esse princípio nunca muda, é sempre assim. Quando há santificação, a vitória vem da parte do Senhor. Seria muito bom que todas as pessoas dessem mais importância à santidade do que aos barulhos deste mundo. A gente às vezes discute muito deste mundo e pensa pouco na vida de santificação. A gente dá muita importância a muitas coisas deste mundo. Tem gente que perde amizade discutindo bobagens, mas não gasta meia hora por dia para meditar na palavra do Senhor. Então, as pessoas precisam lembrar que sem santificação a gente não vai ver a Deus. Filipenses capítulo 1, verso 6, que nós lemos hoje, nos apresenta que nós devemos viver de tal forma que a gente vá crescendo
A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Olha para o vizinho e diga: eu tenho que ser amanhã um pouco melhor do que fui hoje. Hoje tem que ter sido melhor do que ontem. E amanhã tem que ser melhor do que hoje. É melhorando. Quando eu era menino, graças a Deus não faz tempo, então eu lembro bem, a gente cantava: Cristo manda que subamos mais, que subamos mais, que subamos mais. Subindo e descendo nunca chegaremos. Subamos, subamos, cada dia mais. A gente precisa sempre pensar nisto, sempre ser um pouquinho melhor. Olha bem para o vizinho e diga: tem espaço para melhorar aí, gente? Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Não é assim que está escrito? Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então, em outra versão mais antiga diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você tem no ambiente uma condição de arrumar alguma coisa, de fazer alguma coisa boa, e não faz, o não fazer se constitui pecado. Não, só a título de treinamento, não é? Chegou em casa, tem uma meia em cima da geladeira, a outra meia em cima da mesa, dentro da fruteira, o sapato está dentro do fogão, e dá uma organizada, né? Você sabe fazer melhor. Mas não é só isso. Você percebeu alguém precisando da sua ajuda? Ajuda. Tem uma velhinha para atravessar a rua e os carros não param? Vai lá e para o trânsito, ajuda ela. Não é assim? Tem, sei lá, alguma coisa que você sabe que pode fazer, o que não faz aquilo que sabe que é o certo fazer, comete pecado. Está claro aí, gente? Sim ou não, pessoal? No dia que a gente se rendeu a Cristo, nós deixamos a autojustificação para recebermos a justificação que vem dele, da cruz de Jesus. E isso nos torna justos perante Deus. Nós somos justos perante Deus por causa da cruz de Jesus. Mas isto não exime a gente, não exclui a gente de vivermos em santidade, como algumas pessoas pensam. A cruz de Jesus mudou a gente. É aquilo que Paulo chama lá na primeira carta a Timóteo, capítulo acho que é o 3, que ele chama de mistério da piedade, que é Deus se fazendo carne, para receber nesta carne as dificuldades da carne e acabar por nos salvar dos nossos pecados pela carne. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, e através do pecado ele condenou o pecado na carne. Foi o que Paulo escreveu numa outra das suas cartas. Então, Paulo está lembrando no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, que a igreja de Deus é a coluna e é a firmeza da verdade. Diga: a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Diga de novo: igreja é coluna e firmeza da verdade. É igreja instituição? Não, é a igreja corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a coluna e firmeza da verdade. Agora veja, aqueles que habitam na igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, têm que viver na verdade. Porque não dá para viver na coluna e firmeza da verdade sendo mentiroso.
Tem gente que é tão complicado que mente para si próprio, mas mente tanto que ele acaba acreditando na mentira. E briga pela mentira. Não é? Então, porque vivemos na igreja, que é o corpo de Cristo, somos instados a nos comportar dignamente. Então veja, este tesouro maravilhoso, que é aquilo que Paulo chamou de grande mistério da piedade, deve ser vivido em santidade, honrando a Cristo. Diga, crente de verdade honra Jesus. E honra Jesus com a fé, vivendo em santificação. O problema é que há pessoas que vivem uma vida atrapalhada e há pessoas que falam mal de Jesus por causa de um crente que vive tudo torto. Entenderam bem, gente? Então, o Deus que veio aqui para nos salvar, que é o Criador do céu e da terra, o único Deus, ele se fez semelhante aos homens, ligando aquilo que é infinito com isto que é finito, ligando aquilo que é eterno com isto que passa, para nos salvar dos nossos pecados. Quando o anjo veio para trazer o nome do nosso Senhor, ele disse assim: você vai colocar nele o nome Jesus, vírgula. Por quê? Qual a razão? Porque ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados. Do que é que Jesus nos salva? Jesus nos salva dos nossos próprios pecados. Jesus nos salva de nós mesmos. Está claro aí, gente? Agora veja. Aquele que é a expressa imagem de Deus, dormiu num ambiente de animais ali, numa manjedoura. E realizou milagres. Mas enquanto ele era o realizador de milagres, ele é também o homem de dores, experimentado nos trabalhos. O Filho de Deus, que veio da sua excelsa glória, humilhou-se a si mesmo, até ser achado na forma de servo. Um dia ele perguntou: quem é maior, o que está sentado à mesa ou o garçom que está servindo a mesa? E responderam: quem está sentado é maior. Então Jesus falou: é por isso que eu estou servindo a mesa. A mudança de valores deste mundo é muito complicado. Aquele que um dia andou sobre as águas, disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aquele que expulsou demônios, um dia foi tentado pelo diabo. Aquele que curou muitos doentes, um dia declarou: a minha alma está angustiada até a morte. Aquele que foi reconhecido pela natureza, que obedecia a sua ordem: cala-te mar, aquieta vento, fica quieto aí onda. Este foi tentado na carne. O dono da vida deu a vida por nós. Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder de dar a vida e de tornar a tomá-la. Nas palavras de Paulo, o Senhor Jesus, achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se até ser achado na forma de servo. E ele disse que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Em outras palavras,
Pare de achar que você é a última bolacha do pacote. Você não é. Pare de pensar que você é o último copo d'água do deserto. Você não é. Pare de achar que você é melhor que todo mundo. Você não é. Mas aquele que é, humilhou-se. Então que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se assumindo a forma de homem. E na forma de homem se humilhou até a forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. E aí tem o resultado: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Agora veja, nós somos a casa de Deus, né? E para sermos a casa de Deus, a gente tem alguns requisitos. Vai lá, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 6. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, ponto e vírgula, a qual casa somos nós. Então, nós somos a casa de Jesus. Diga, eu sou casa de Jesus. Mas tem uma condição. Veja lá, tem um C lá. Aquilo é uma condição. Nós somos casa dele se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o final. Veja agora o verso 12. Irmãos, que nunca haja em qualquer um de vocês um coração mau ou um coração infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortem-se uns aos outros aí, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, tem lá de novo a condição, ó. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então veja, se nós mantivermos uma vida que retenha o princípio da nossa fé até o final, então nós somos a casa de Deus. Está claro aí? Está claro aí, pessoal? Então, a gente deve procurar todo dia ser um pouquinho melhor. O mesmo Deus que mandou o Abraão andar na sua presença, né? Deus chamou Abraão e disse assim: anda na minha presença e seja, anda na minha presença e seja perfeito. Não é assim? O Abraão recebeu a ordem de sair sozinho. Pegar a mulher e ir embora. Mas na hora de ir embora, ele levou o Ló. Que perfeição é essa que desobedece? Deus mandou peregrinar em Canaã, ele desceu para o Egito. Chegou no Egito, ele combinou com a esposa de mentir. Como é que uma mulher vai acreditar no ministério do marido, se o marido um dia pede para ela mentir? Como é que a mulher vai acreditar? O maior fracasso de um obreiro é quando a própria esposa não acredita no ministério dele. Agora, como é que a esposa vai acreditar no marido que pede para ela mentir? Não é assim? Outra, Deus deu para ele uma promessa, ele acabou achando que ia demorar demais.
e acabou mudando lá os projetos. Mas esse mesmo Deus que chamou Abraão, anda na minha presença ser perfeito, fez que todos nós entendêssemos que a perfeição não vem de nós, a perfeição vem da presença dele. Se Deus está com a gente vai ser um pouco melhor. Entenderam bem? Se Cristo está com a gente é melhor. Aqui na igreja local, eu ensino para os irmãos assim, ó. Tudo que você vai fazer, bota isso aí na frase, ó. Então, se você está com vontade de fazer alguma coisa, põe no final da frase, em nome do Senhor Jesus. Se combinar, faz. Se não combinar, não faz. Entendeu? Está com vontade de ir no como é que chama aqueles ralabucho que fica... Forró, sei lá. Não. Eu vou lá, não sei, em nome de Jesus. Combina? Então não vai. Estou com vontade de ir lá no boteco e encher a cara de cachaça. Combina, em nome de Jesus? Então não vai. Entenderam bem? Então por isso que a Bíblia diz, tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, faça tudo em nome do Senhor e para a glória de Deus. Vai comer? Vou comer uma comida que o médico falou que faz mal para mim, em nome de Jesus. Combina? O médico diz para você não comer pimenta, vai, por exemplo. Só por hipótese, tá? Pimenta é bom, eu gosto de pimenta. Vamos dizer hipoteticamente que alguém tenha lá uma gastrite, úlcera, sei lá, qualquer coisa desse tipo. O médico fala, não come pimenta. Aí você fala, vou comer pimenta em nome de Jesus. Combina? Não, então não faz. Está claro aí, gente? Está com vontade de ir lá, não sei aonde, trair a família. Em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Estou com vontade de ir ali contratar para fazer um serviço, receber o dinheirinho e fazer só a metade e sumir com o dinheiro do que me contratou. Em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Está claro aí? Sim ou não? Diga, andando com Jesus, a gente vai se tornando melhor. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 48. Mateus 5, 48. Jesus disse assim, sede vós também perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, na medida que você vai andando com Deus, você vai ficando mais parecido com Ele. Agora, todo filho, na medida que fica próximo do pai, vai ganhando ou adquirindo os hábitos do pai, não é assim? Existe um pai da mentira. E aí o sujeito que vai o tempo todo mentindo, vai ficando cada vez mais parecido com o pai da mentira. Olha para o colega aí e diga, fica esperto, irmão. Entenderam bem, gente? Então veja, o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18, né? O caminho de Deus é perfeito. Acho que é verso 25 ou 30. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Acho que é verso 30. O chamado espiritual, então, é para a gente ter o mesmo sentimento de Jesus. Jesus morreu por nós, ele aniquilou a morte morrendo. Jesus venceu o que tinha o espírito da morte, vencendo. Há um hino na harpa que diz que ele matou a morte. Hebreus 2, 14. Hebreus 2, 14. Acho que é isso. É isso mesmo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Então, pela morte,
Jesus aniquilou o que tinha o império da morte. Por qual razão? Para livrar os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, Jesus aniquilou o que tinha o império da morte morrendo. Para quê? Para livrar quem vive com medo da morte e aí sujeito à escravidão. Então veja, sem esta verdade da fé, a nossa esperança é vazia. E nós nos tornamos como um sino que bate, mas que não tem função. Então, Jesus deseja que tenhamos uma vida próxima dele. E a isso ele chama de santificação. A gente precisa andar próximo de Jesus. Convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. Não só nas grandes questões, mas em todas as questões. Vai sentar numa mesa? Pensa, Jesus se sentiria bem sentando aqui comigo? Sim, então senta. Jesus não ia se sentir bem? Então, rapa fora. Vai participar de alguma coisa? Bom, Jesus estaria contente aqui? Estaria, então fica. Não, não estaria. Então, por que eu vou querer o que Jesus não quer? Diga aí, ser crente é gostar do que Deus gosta e não gostar do que Ele não gosta. Simples assim. Por que a gente tem que viver teimando em fazer aquilo que Deus não aprova? A vida com Deus é uma vida de busca constante pela santificação. Então, busque a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra. Pastor Oswaldo Frias, orando a Deus. Todos com o pastor Oswaldo Frias vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra. A paz do Senhor a todos. Oremos. Amado Deus e Pai de bondade e de misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós estamos, ó Deus, e te louvamos nessa noite, Senhor, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos concede, Senhor, estarmos aqui para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Que a Tua bênção, Senhor, repouse sobre a vida de cada um, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra gravada, Senhor, em nossos corações, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus os abençoe a todos, queridos irmãos. Diga aí, eu posso ser um pouquinho melhor. Diga, eu sei que Jesus vai me ajudar. Diga, eu posso melhorar. E eu sei que Jesus vai me ajudar. Que Deus abençoe a todos. Vocês que chegaram depois do ofertório, só se este é o seu caso, e você não quer ir embora sem ofertar, se é este o seu caso, você está convidado a fazê-lo. Os obreiros estão aí prontos para te ajudar. Tem gente lá no fundo também? Põe lá também, então. Se você chegou depois do ofertório e quer participar do ofertório, se sente bem, feliz em servir ao Senhor ofertando, os obreiros estão prontos para te ajudar. Tá certo, pessoal? Você também que está em casa, que deseja fazer também, pode fazer através do Pix da igreja. O Pix da igreja é tesouraria.adsm@gmail.com.
tesouraria.adsm@gmail.com. O outro Pix que está escrito missões, eu só apresento no dia de Santa Ceia, porque a oferta de Santa Ceia é a oferta de missões. Diga aí, tesouraria.adsm@gmail.com. Quem sabe o que quer dizer ADSM? Diga, Assembleia de Deus de São Mateus. Então, ADSM, Assembleia de Deus de São Mateus. Então diga, tesouraria.adsm@gmail.com. Certo? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Que a boa mão de Deus os dirija, guarde e abençoe em tudo. Tomem cuidados, mas não se tornem escravos de nada e de ninguém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados em nome do Senhor Jesus.